Fala, torcida do Mengão, bora ver aí as últimas informações do Flamengo com Cícero Melo diretamente do Rio de Janeiro, trazendo aí todas as novidades sobre esse confronto da Copa do Brasil contra o Vitória. Mas aí, torcedor rubro-negro, confiante na vitória do Mengão já nesse primeiro jogo de ida? Deixa sua opinião aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado de tudo que acontece dentro do Flamengo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora tem o Flamengo, hein? O Cícero Melo está de volta porque tem confronto também rubro-negro nessa fase da competição, mas só nesta quarta-feira, certo, Cícero? Certíssimo, Bruno. Flamengo que vive grande fase com o técnico português Leonardo Jardim. Estreia na Copa do Brasil nesta quinta fase, primeiro jogo de ida, nesta quarta-feira, mais conhecida como amanhã, 21 horas e 30 minutos, Maracanã, Flamengo e Vitória da Bahia, né? Os baianos não gostam muito que fala Vitória da Bahia, né? Mas é bom a gente falar, não custa nada, né? O Flamengo que vem de uma vitória sobre o Bahia, né? Ou o triunfo, como queiram, lá na Bahia, a gente usa o Vitória e usa o triunfo muito, né? O Flamengo venceu no Maracanã domingo 2-0 e está aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, 23 pontos ganhos e um aproveitamento de 69%. E o time vem de 5 vitórias consecutivas entre Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, né? Agora, uma notícia boa para a torcida em termos, para a torcida do Flamengo, já que deu um susto o Lucas Paquetá, algo saiu contundido, se imaginava que era uma lesão e que podia ser séria no joelho. Mas no próprio domingo à noite, depois do jogo contra o Bahia, ele fez exames de imagem e acusou apenas um edema na coxa esquerda, o tendão da coxa esquerda, sem lesão no joelho. Ele deve ficar de fora no departamento médico entre 1 semana e 10 dias, vai desfalcar o time nesse jogo contra o Vitória e também contra o Atlético Mineiro, final de semana no Campeonato Brasileiro. O planejamento da comissão técnica é tê-lo à disposição ou contra o Estudiantes, lá em La Plata, na Argentina, dia 29 agora, pela Libertadores da América, ou no Clássico contra o Vasco, Campeonato Brasileiro, dia 3 de maio. E uma outra boa notícia para a torcida rubro-negra para finalizar: Jorginho Volante está recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda que ele sofreu contra o Santos no dia 5 de abril. Ficou fora 15 dias e pode ser relacionado hoje pelo técnico Leonardo Jardim. Vamos aguardar quando sair a lista dos relacionados se o Jorginho vai reaparecer, nem que seja no banco de reservas, no jogo desta quarta-feira. Estreia do Flamengo contra o Vitória na Copa do Brasil, Bruno. Jorginho reforçando ou podendo reforçar, voltar ao time do Flamengo. Obrigado, Cícero. Uma entrevista feita pelo GE. Globo com o Pedro, um jogador que realmente tem um começo de temporada marcante, né? E que nessa entrevista exclusiva diz que, fala em um início sensacional, né? E, segundo a nossa manchete ali, enterra a polêmica com o Felipe Luiz e celebra a volta por cima do Flamengo com o Jardim. Foi um momento... o desentendimento dele com o treinador foi um marco até na trajetória do Felipe Luiz no Flamengo, né? Sim. Foi a única vez em que a gente viu o Felipe Luiz numa posição de confronto tão ostensiva, né? Acho que dá para dizer até do Pedro, né? Na carreira do Pedro. É que na carreira do Pedro teve um episódio no qual ele é vítima, que é a agressão sofrida do... Não, sim, mas eu digo no sentido de... A gente nunca foi noticiado, pelo menos, algo no sentido do questão comportamental do Pedro, de algo no sentido de um corpo mole ou algo nesse sentido. Nesse episódio da agressão, o que o preparador disse é que ele mandou o Pedro aquecer e o Pedro não quis. Aí não é uma questão de corpo mole durante os treinamentos, seria uma reação ali entrar agora, era um momento do jogo que já não faria mais sentido, né? Mas, como eu disse, ali ele é vítima de uma agressão. Exato. Aí acaba, né? Você não pode mais ficar ponderando, não, mas ele também provocou, não sei, agrediu, acabou a razão, perdeu. Né? Eu acho que esse caso tem que ser colocado mas é que assim, é que o Pedro numa perspectiva diferente. É que o Pedro, ele não é um jogador que é marcado na carreira episódios de indisciplina. De indisciplina, de ser um cara de não ser de grupo. E naquele momento, a entrevista do Felipe Luiz deu a entender que o caso era exatamente... não de indisciplina de um jogador revoltado, mas de um jogador que não estava querendo cumprir com o que era a exigência da comissão técnica com relação à ele entrega. É um jogador que eu acho que frustrou vários, inclusive Fiorentino, que comprou ele, deu uma olhadinha, não dá. Então, entregou ele.
Talvez contratou ele no momento quando ele não estava 100% recuperado, mas não tinha nenhuma fé nele. Por isso ele voltou para o futebol brasileiro, porque Fiorentina... E tinha um outro cara lá que era um avião, que era o Vlahovic. Sim. Eu sempre achei que Felipe Luiz não gostava dele. Não tinha confiança nele como jogador. Talvez isso mude agora. Ele é um enigma, Pedro. Né? Enigma, porque o talento é óbvio. O talento é óbvio. Eu acho que para a Copa o Jardim chegou tarde demais na vida dele. Eu também acho. Também acho que ficou tarde. Assim, eu acho o Pedro um cracaço, assim, para parâmetro de futebol brasileiro. Eu acho ele um atacante de primeiríssima prateleira e tem pouquíssimos outros jogadores da posição com tanto recurso técnico quanto ele. Eu acho que a questão do Felipe Luiz, eu concordo contigo, eu acho que não é que ele não gostava da pessoa, eu acho que ele não gostava da característica do jogador para o que o Felipe entende de futebol. Sim. Só que... mas num determinado momento não gostou do comportamento. Do comportamento, mas o que eu digo é que assim... que ele chamou de desempenho ridículo, né? O que eu quero dizer é que assim, não é que o Felipe não gosta da pessoa Pedro, não é uma questão pessoal, é uma questão de uma avaliação onde o treinador não gosta ou prefere outras características para o sistema de jogo dele. Só que a minha grande... Por que o Pedro era assim com ele? Talvez porque ele estava sentindo que o técnico não gostava muito dele. Isso desanimou ele. Assim, a minha grande... Duas discordâncias que eu tinha com o Felipe Luiz, que eu acho que continua sendo um técnico muito promissor, eu quero muito vê-lo novamente em ação, se possível, aqui no futebol brasileiro. Mas que não é a tendência. Acho que foram duas insistências dele muito grandes e que o tempo talvez tenha mostrado que, pelo menos naquele momento, ele errou, de fato. Primeiro foi em determinado momento quase que abrir mão do Pedro e segundo foi na insistência em cima do Samuel Lino, quando o campo estava deixando muito claro que o melhor jogador para a posição era o Cebolinha. Com relação ao Pedro... Mas o Samuel Lino também já deu entrevista dizendo que na ideia de jogo do Leonardo Jardim, ele acabou ficando mais à vontade. Então, mas agora... Só que o Felipe Luiz insistiu no Samuel Lino o tempo todo, quando o Cebolinha claramente era o melhor jogador para a posição e toda vez que o Cebolinha entrava, para a posição, mudava o jogo. Dentro da ideia de jogo do Felipe Luiz. Mas, o Cebolinha estava mais pronto a na ponta esquerda. E o campo estava mostrando isso muito claro, mas ele insistia no Samuel Lino. E na questão do Pedro, assim, eu entendo um treinador achar ou imaginar que eu quero uma pressão mais alta, então eu preciso de um jogador mais leve na frente. Mas eu acho que quando a gente fala de um jogador tão diferente tecnicamente, eu acho que também é a função do técnico conseguir potencializar não só o que é o jogador, mas o que é o time. O Pedro faz o time jogar melhor. Isso é claro, é evidente. O Pedro, quando está em campo, o time do Flamengo joga melhor. O time do Flamengo é uma equipe mais agressiva. Ele é um camisa 9 de referência, mas ele não é o poste. Ele não é o cara que fica na frente empurrando bola para dentro do gol. O Pedro sai, o Pedro associa, o Pedro dá passe. Ele é um jogador muito diferente. E acho que o Felipe Luiz errou um pouco nesse sentido com relação a ele. Talvez não tenha sabido lidar. E a gente está falando de um técnico que está em formação, tá, gente? Ganhou um monte de coisa no Flamengo, mas o Felipe Luiz ainda é um técnico em formação. E os clubes europeus, às vezes, desistem depressa demais, né? Talvez a Fiorentina pudesse ter tentado dar ao Pedro o que lhe faltava. Eu acho que o que... Para ser um jogador capaz de... Longe do gol, né? Eu acho que ele está se esforçando. Mas o problema dele é longe do gol, ele oferece pouca coisa. Né? Ele é brilhante, dentro de grande área, especialmente, ele é brilhante. Mas ele é lento. Não é a característica dele, sim, de fato. Sim. Eu acho, longe do gol, ele não faz pivô muito bem. Você acha que não? Não. Porque o jogo, o Flamengo e Palmeiras, por exemplo, do Maracanã, no Campeonato Brasileiro... Foi o melhor que eu vi na vida dele. Foi a melhor atuação. E foi uma tragédia que ele se machucou no jogo seguinte, né? Porque tu estava pensando, você fez isso uma vez, será que você é capaz de fazer isso? Quando você tem um jogo ele contra Paris Saint-Germain, essa é uma oportunidade que tu tem que aproveitar. Ele entrou no banco, eu sei que ele estava fora, mas a lesão não interferiu com a corrida dele, né? Foi uma lesão do braço. Sim. E ele estava tão fora daquele jogo, tão fora. Foi até uma surpresa para mim que o Felipe não tirou ele na prorrogação, porque ele estava fora do jogo. Aí
Ele está jogando contra, tipo, Pacho e Marquinhos. Isso é outra coisa. É que ele chega no Mundial sem o ritmo de jogo, né? Sem ritmo. Então, acho mas que ele deveria ter treinado por isso. Com a oportunidade da vida dele. Porque se você é Pedro, a oportunidade de fazer um jogo assim não vem muito, né? Tu tem que aproveitar isso. Só para lembrar que ele é Pedro. É. Mas é outro. Não sou exatamente. É o Pedro Moreno. Esse Pedro aí, de que a gente está falando, Pedro Guilherme, ele tem grande potencial para se tornar o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo. Nessa temporada, ele já foi ultrapassando outros grandes artilheiros, inclusive seu companheiro, Gabigol, seu ex-companheiro, né? E hoje já está em sexto lugar com 164 gols marcados. 161 é a marca do Gabigol que ele passou. Se você pensar ali na distância para o Henrique, olha aí, hoje são... Olha o apresentador fazendo conta ao vivo, vai dar problema isso. Com 40 gols ele chega a 204, então são, claro, né? São 50 gols de diferença. 51. 50 gols? São quantas temporadas? Aqui, então, eu tô vendo exatamente aqui. O Pedro, na temporada passada que ele jogou menos, jogou 40 jogos, ele teve 15 gols. Temporada 2024, ele entregou 30 gols. Então, vamos colocar aí que o Pedro tem uma média na casa de 20 a 25 gols por temporada. Que são 2 anos. Pode aumentar. Um time como o Flamengo cria muitas oportunidades para ele. E tem outra coisa, assim, o Pedro, embora faça sucesso há muito tempo no Brasil, mas não existe nada que no meio do caminho que a gente olha e que sugira que o Pedro vá sair do Flamengo ou vá sair do futebol brasileiro. Porque ele vai para onde? A Europa, é uma porta que já está praticamente, acho que pela idade, pelo menos assim, em grandes clubes, é aí para você sair de um clube como o Flamengo, que te oferece a estrutura que te oferece. Para você jogar no mercado periférico da Europa, não vale a pena. Ou então para ganhar um dinheiro absurdo num Al Ittihad da vida, no Al Nassr da vida, alguma coisa nesse sentido. Mas fora isso, nada sugira que o Pedro vá sair do Flamengo. Sim. E aproveitando que você citou os números do Pedro em 2025, esses 15 gols ele fez em 39 jogos. Sim. Mas ele esteve em campo por 1.927 minutos. Ele veio muitos jogos do banco. Então, olha só, o que acontece em 2026? O Pedro já tem 12 gols e a gente está em abril. Em 22 jogos. Na temporada toda de 2025, ele fez 15. Em abril, são também 4 assistências em 2026 e 7 em 2025, tá? Em abril, o Pedro já fez 22 jogos pelo Flamengo. Em 2025 foram 39. Se ele não machucar, chega a 25 mole. Sim. Mas o que está mais próximo aqui é o seguinte: nesses 22 jogos de 2026, ele esteve em campo por 1.391 minutos. É quase o total de... Em 2025, ele esteve em campo por 1.927 minutos. Às vezes essa conta assim, o jogador fez tantos gols em tantos jogos. É isso. Cara, mas num jogo ele jogou 10 minutos, né? no outro jogou 20, e se são os 10 minutos finais, né? O cara já entra numa situação em que é difícil. E durante ali, pelo enfim. menos metade da temporada do ano passado, ele foi em reserva com o Felipe. Imagina onde ele estaria na carreira sem a sequência de lesões. Lesões em momentos muito infelizes também. Assim, ele perde muito timing com relação, e concordo contigo, acho que talvez esteja atrasado nesse sentido, porque hoje, se a gente for colocar ali os 3 jogadores que brigam pela posição de camisa 9, a gente tem o João Pedro, o Endrick e o Igor Thiago. Hoje esses 3 jogadores estão destacadamente... Eu botaria Igor Jesus também. Boa, tá. Igor Jesus também. Esses 4 jogadores hoje estão destacadamente na frente do Pedro. Sim. Principalmente em nível de observação, porque o Pedro não teve nenhuma convocação com o Ancelotti. Então, por mais que ele... E pode acontecer que ele destrua nesses 9, 10 jogos que o Flamengo tem pela frente, é difícil pensar numa convocação. Nós não conhecemos o Ancelotti técnico de seleção verdade. a ponto de saber como ele convoca para uma grande competição. Claro. Mas tem uma Pode coisa... ser que um cara jogando bem por clube convença ele. Sim, mas tem uma coisa que... A princípio, não. Tem uma coisa que a gente sabe. Ele nunca fez contra times de elite. Nunca. Nunca fez gol, o Pedro? Não, nunca fez. Ele contra a Croácia, é onde o Brasil pede. Porque ele não pressiona a Croácia, bota a bola no meio campo e lá vai 5 minutos, né? O Richarlison inicia aquele jogo totalmente fora de condições, né? Tudo a coxa protegida. Ele fica em campo muito tempo porque não tem opção. Porque Gabriel Jesus já está fora,
machucado. Não convocou o Firmino, deveria ter convocado o Firmino. Aí entra Pedro. Você está esperando nada. Não entra no jogo. Então, numa base que, naquela Copa, Paris Saint-Germain, se não tem base, não tem chance para falar, olha, ele é capaz de desequilibrar contra os melhores defesas. É achismo. O Ancelotti não tem a oportunidade de observar o Pedro em grande desempenho contra grandes times. Apesar de grande talento e habilidade dele. E grande parte disso é as lesões. Sem as lesões, eu acho que pelo menos daria para ter testado ele um pouco mais. É que nesse sentido também o Danilo até então não tinha. E hoje a gente trata o Danilo como jogador praticamente dentro da Copa do Mundo. O Danilo teve uma passagem completamente apagada pelo Nottingham Forest. Não, foi bem. Até machucou. Aí ele ficou fora. Mas depois não conseguiu recuperar e não conseguiu jogar mais. Mas o Danilo tem uma vantagem sobre o Pedro nessa comparação. Eles não estão disputando vaga, não é isso? Mas o Danilo vestiu a camisa da seleção. Foi convocado e se sentiu muito à vontade. Jogou bem contra a França, entrando contra a França. E em jogo grande. Então, mas até então não tinha tido um enfrentamento assim nesse... Mas eu não vejo ele como fracasso com o Forest de jeito nenhum. Não, fracasso não, mas assim, foi uma passagem apagada. Não vejo. A gente discorda. Tudo bem. Então é isso aí, torcida rubro-negra. Se você chegou até aqui, não esqueça de dar aquela curtida no vídeo. Comenta bastante também, que é muito importante aqui para a plataforma. Assim, ela acaba reconhecendo que o vídeo é muito bom e manda para mais flamenguistas aí. E por último, mas não menos importante, ativa lá as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado sobre tudo o que acontece dentro do Flamengo, beleza? E rubro-negros e rubro-negras, amanhã tem um jogo decisivo aí de Copa do Brasil para o Flamengo. Vai enfrentar o Vitória, né? Pela partida de ida da competição, e vai ser lá na Bahia, né? O time provavelmente deve ser aí o que a gente viu nesse final de semana. Não deve mudar muita coisa, com exceção, né, de Lucas Paquetá, que acabou tendo esse edema na coxa esquerda, se eu não me engano. Vai ficar por volta aí de 10 dias de molho, se recuperando. E das notícias, né, dos males o menor, porque a preocupação é que ele pudesse ficar um tempo maior aí de recuperação, que a lesão fosse um pouco mais grave. Mas já na entrevista pós-jogo, não sei se vocês se lembram, o Leonardo Jardim disse que não era muito preocupante a situação dele. Realmente não é tão grave assim. Dentro de 2 semanas aí ele vai estar de volta atuando pelo Flamengo. E as notícias boas, né, foram esses retornos de jogadores lesionados, né? Na verdade, mais especificamente falando do Saul, que entrou e fez uma ótima partida. Entrou já dando assistência para o Lucas Paquetá. Então, meio que uma saída supre a outra ali no Flamengo. O Flamengo tem um elenco aí muito qualificado, justamente para momentos como esse, quando os jogadores se lesionam, outros com a mesma qualidade ou até superior, suprirem essa necessidade aí de meio campo, que o Flamengo aí tem bem servido em praticamente todas as posições. A expectativa para esse jogo contra o Vitória é muito boa, porque nos encontros recentes entre Flamengo e Vitória, a gente está bem lembrado aí daquele confronto do ano passado, no Campeonato Brasileiro lá no Maracanã, no qual o Flamengo aplicou uma goleada de simplesmente 8-0 em cima do Vitória. Então eu acho que todo torcedor flamenguista aí tem boas memórias disso e está super confiante em uma vitória tranquila do Flamengo, mesmo que seja no Barradão, um local muito difícil de jogar, o gramado muito pesado, mas eu tenho certeza que isso não vai segurar o ímpeto dos jogadores do Flamengo ganharem do Vitória. Eu quero saber de vocês, torcedores rubro-negros, a expectativa para esse jogo importante da Copa do Brasil, e qual formação você usaria, que time você entraria de principal para escalar. Deixa aí nos comentários, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima. Valeu!